Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sem Filtros, o videocast podcast da Liga Portugal. Já sabe que pode ver este podcast na Liga TV ou então ouvir no Spotify e no iTunes. Hoje recebemos um dos treinadores portugueses com um percurso consistente e também internacional. Enquanto jogador, representou clubes históricos como o Sporting Clube de Portugal, o Vitória Sport Clube, o Feirense, entre outros. E já como treinador construiu uma carreira, também ela, consistente e impressionante, sendo um treinador que classificou para competições europeias o Marítimo, o Rio Ave e também o Vitória Sport Clube. Mais tarde conquistou a Grécia ao serviço do Olympiacos e hoje continua a dar que falar no panorama internacional. Falo por isso de Pedro Martins. Mister, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer e espero que a gente se divirta neste bocadinho. Vamos sim, Mister, vamos sim. Já ouvi dizer também em off que o Mister era um excelente comunicador, também quem está habituado a conhecer a figura, digo, a pessoa Pedro Martins sabe muito bem que o Mister é um excelente comunicador. Eu vou, se calhar, começar pela origem, não enquanto treinador, mas enquanto jogador. O Mister foi profissional durante muitos anos, representou, como já dissemos aqui na introdução, clubes históricos, mas eu queria começar pelo clube que é, portanto, da sua origem, da sua raiz, da sua terra natal, por assim dizer, o Feirense. Mister, como é que recorda esses tempos de Feirense, onde fez formação e também foi sénior? Com muito saudosismo, embora eu não sou uma pessoa de muito saudosismo, porque normalmente olho sempre muito para o presente e para o futuro, mas tenho memórias muito agradáveis. Eu fui muito feliz no Feirense. Eu comecei no Feirense desde os meus 8 anos e saí de lá aos 24, portanto são 16 anos numa casa que eu conheço bem, que eu gosto, é o meu clube de sangue, é da minha cidade. E, portanto, para mim foi um privilégio ter participado na história deste grande clube. E, portanto, sinto-me honrado por isso e, acima de tudo, é o meu clube. Muito bem, Mister. Nós ouvimos os jogadores de futebol, hoje o Mister está num papel diferente, é treinador, a dizer que aquilo que é mais especial no futebol, ou enquanto se é jogador profissional de futebol, é o balneário. O Mister representou o Sporting, representou o Vitória, representou o Feirense, representou o Boa Vista. Pergunto-lhe qual é que foi o balneário mais impressionante, mais especial que encontrou enquanto jogador. Difícil, porque cada clube tem uma história, tem uma cultura muito própria. Eu no Feirense, tive muito bons grupos e lembro-me o ano em que nós subimos divisão. Era um grupo fantástico. Essa fornada que nós tivemos, que era uma equipa só de portugueses e de jovens, na altura, você é jovem, não se lembra disso, mas éramos considerados, só não havia estrangeiros, era só portugueses. E nós fizemos a formação quase todos juntos. Havia um hiato de 2 anos entre nós, mas nós subimos aos juvenis e mantivemos no Nacional Juvenis, subimos aos júniores, na altura era considerado como tal, e mantivemos nos júniores, e aquela fornada de 2, 3 anos junta-se todo no futebol sénior e subimos ao campeonato, à primeira divisão. Portanto, esse grupo que nós tivemos de subida foi fantástico. O outro, o Vitória, já era um bocadinho diferente, já mais profissionalismo. Aquele lado familiar que nós tínhamos no Feirense não o encontramos, não encontrei já no Vitória, ou no Boa Vista, ou no Alverca propriamente. Mas tive grupos muito especiais, nomeadamente o ano em que eu estive no Vitória. Tenho muito boas memórias e recordações daquele grupo. Embora não fosse um grupo muito unido, mas tinha uma particularidade. Quando ia para o campo, para o jogo, éramos muito fortes nesse sentido. E, portanto, essa outra parte também é interessante. Eu posso-lhe dar um exemplo, por exemplo, eu fui adjunto Força, Mister, força. José Costeiro.
e foi adjunto na altura quando estávamos no Belenenses. E aquele grupo era muito bom, muito bom. À semana trabalhava intensamente top. E chegava aos jogos, não produzia, não rendia aquilo que nós estávamos à espera, nem como o grupo se unia no momento da competição, no momento do stress, da pressão. Portanto, há estes fatores que é interessante ver, e a experiência também me dá isso, não é? E às vezes eu utilizo isto para, com a experiência que eu tive como jogador também, para pôr em prática aquilo que me Claro. vai acontecer também no dia a dia nos clubes por onde passo. Canalizar, portanto, para os seus jogadores. E é curioso, falou aí da questão do dia a dia, também da parte característica do treinador, que é ser analítico, portanto, poder avaliar e aplicar nos diferentes plantéis que vai tendo e que foi tendo também ao longo da sua carreira. Enquanto jogador, Mister, já tinha esse desejo de ser treinador, portanto, era daqueles que também já na altura analisava tudo ou vivia mais o momento? Falou dessa história, desse conjunto que tinha, que durante a semana tinha um grupo fantástico, treinos intensos, depois chegavam ao fim de semana e se calhar não rendiam tanto como à semana. Pergunta, era mais de analisar? Era mais de viver o momento? Já pensava em ser treinador? Nessa fase do Belenenses eu já era assistente. Eu era Ok, adjunto, portanto, na minha cabeça, aliás, quando foi-me feito o convite pelo José Conselho, eu sempre o disse, eu quero, ok, é um prazer trabalhar contigo, mas mais tarde ou mais cedo eu quero assumir a minha carreira a solo. É importante para mim, eu vou-te ajudar, é importante também porque eu vou aprender contigo, sobre variedíssimas aspectos que eu desconhecia, porque uma coisa é jogar, outra coisa é estar, de facto, a liderar um grupo de trabalho, o planeamento de uma época, o planeamento do treino, a metodologia, enfim, tem uma série de características que é completamente distintas. E, portanto, eu, muito sinceramente, eu pensava estar ligado ao futebol, mas não está como treinador. No entanto, a partir dos 20, embora eu sempre fosse muito analista, nomeadamente muito crítico, autocrítico daquilo que eu fazia. muito bem. Portanto, nesse aspecto eu tinha isso e também tinha algum entendimento sobre o jogo. A partir dos meus 27, 28 anos é que eu comecei a ganhar o gosto, comecei a ir às formações, aos cursos de formação e, portanto, comecei de facto a gostar cada vez mais e então achei que era o meu caminho, era por aí. E foi a partir dos meus 27, 28 anos que eu de facto defini que era isto que eu gostaria de fazer para o futuro. Permita-me aqui, eu se calhar vou usar um adjetivo que não o entenda como algo pejorativo, entenda-o sim como mera curiosidade. Um jogador, quando é jogador profissional e já começa a ser a ter um olhar mais analítico das coisas do que propriamente de viver o momento, de viver época a época, pergunto-lhe, Mister, se o jogador tem que ter uma certa, eu vou dizer, lata. Não entenda, vou colocar aqui umas aspas, não entenda mal. Lata no sentido de perguntar mais, se calhar ser mais interventivo naquelas que são as decisões ou então as escolhas do treinador. Eu não digo isto num sentido de colocar em questão o que é que o treinador decide, mas sim eventualmente questionar porque é que o treinador está a fazer aquilo para aprender e para saber mais. É interessante essa questão que me está a fazer, porque eu normalmente defino nos meus grupos de trabalho 4 tipos de grupos que normalmente são liderantes. São atletas que que têm esse carisma, que têm noção que querem perceber o jogo, querem entender o que é que nós fazemos, o que é que nós não fazemos. Há outros que não querem saber disso, querem simplesmente se divertir. Jogam um jogo mais caótico e que o entendimento do jogo não é tão perfeito, nomeadamente o que o treinador pede, mas depois a criatividade, dá-nos criatividade no jogo, que é coisas distintas. Há outros que têm um ego muito elevado e, portanto, também é complicado. E se nós não direcionarmos aquilo que ele quer para ter proveitos individuais, também pode ser desajustado e não tirarmos partido deles. E há outros que são jogadores de grupo, são jogadores que se entregam, que não questionam, que não querem saber, estão lá de corpo e alma e que são aqueles jogadores que são o suporte, nomeadamente numa equipa, em muitas situações. Portanto,
eu defino os meus grupos de trabalho desta forma. Eu entendo que eu prefiro jogadores que de facto me questionem, que queiram perceber aquilo que nós fazemos, do que propriamente jogadores que não percebam o jogo. E se são criativos, eles conseguem desenvolver e resolver problemas de uma forma diferente, há outros que não o conseguem fazer também dessa forma. Portanto, aí o problema é muito maior. Portanto, eu prefiro, nesse sentido, que os jogadores que me questionem, eu não tenho nenhum problema. Aliás, digo sempre que a minha porta está aberta para o bem e para o mal, eu estou lá sempre aberto e tenho sempre uma proximidade muito com os jogadores, não tenho nada a esconder, sou frontal, sou direto e é esse registro que eu quero levar até o dia que eu me reformar. Isto, e eu me dou muito bem com aqueles jogadores que questionam e, portanto, e é importante que esses jogadores também nos assimilem, porque muitas vezes também nos estão a testar. E, portanto, eu digo sempre, um treinador, quando é questionado pelos jogadores e que se não der uma resposta de acordo com aquilo que é o nosso entendimento, que é o nosso jogo, que é o futebol, aí vai ter problemas. E, portanto, Claro. a competência de um treinador também se vê nesses momentos. No dia em que deixares responder a uma questão de um jogador que seja de facto concreta, de acordo com aquilo que me estão a questionar, aí começa a ser um problema para o jogador. Muito bem, Mister. O que é que mudou essencialmente, já que era jogador e tornou-se treinador no entretanto, o que é que mudou do Pedro Martins jogador para o Pedro Martins treinador nesse espaço de tempo, principalmente ali naquela fase que me disse? Mas eu queria ir mais longe antes de chegarmos a essa conclusão. Força, Mister, esteja à vontade. Tem a ver com os grupos de trabalho. O jogador atual não é o mesmo que era há 30 anos atrás. Ok. Os grupos são completamente distintos. Eu já tive alguma diferença entre o Feirense, que era o amador, para o Vitória, que era o alto profissionalismo, e já havia de facto essa diferença. Agora, transitando, passar 30 anos ou 40, de facto o jogador neste momento é diferente. É diferente porque neste momento o jogador é acompanhado por um nutricionista, e temos nutricionistas no clube, é acompanhado por um personal trainer, é acompanhado por alguém que o aconselha em termos financeiros, provavelmente um ou outro deve ter um analista de jogo, enfim, aqui há uma particularidade muito diferente, já tem uma vida e financeiramente já tem outro suporte que não tínhamos há 30 anos atrás. Isto, portanto, quer dizer que também o jogador neste momento mudou. Antigamente nós não éramos tão profissionais, conhecidamente. O jogo mudou, evoluiu, é muito mais intenso, é muito mais rápido, mas depois também há esta entrada porque há jogadores que de facto, por vezes, não é que não ouçam o treinador, porque num grupo de trabalho e num coletivo tem que o ouvir, mas de facto às vezes há ali um choque, porque muitas vezes eles são aconselhados por terceiros, bem ou mal, muito diferente daquilo que nós pensamos e preconizamos. Portanto, há aqui esta diferença, a distinção também do futebol do jogador moderno atual, nomeadamente ao meu nível, como é evidente, do que era há 30 anos atrás. Muito bem. Indo então à questão daquilo que mudou entre o Pedro Martins jogador e o Pedro Martins treinador, o que é que sente mais? Já falou aí de um pormenor super interessante e que de facto se revela ao dia de hoje, se calhar, hoje, não é se calhar, é com quase certeza absoluta, hoje o jogador já tem uma maneira diferente de ser e de estar no futebol profissional do que aquilo que existia há 30, 40 anos atrás, como disse. Portanto, teve de acompanhar o Mister também essa evolução do próprio jogador. Portanto, o Mister faz parte de uma nata de jogadores há 30 anos que hoje não existem, mas hoje o Mister vê-se obrigado a trabalhar com eles porque é treinador. É obrigatório. Se não acompanhares, se não evoluís também à medida do tempo, vais ficando para trás. Se não perceberes o que é que está à tua frente, que tipo de jogador é que tu tens à tua frente, vais ficando para trás e depois não... Ou seja, o tempo vai acabar por afastar. E eu queria dizer também outra coisa, é verdade que neste momento o futebol está muito mais rápido, é muito mais intenso. Hoje os atletas têm tem muita gente por trás a ajudá-lo, treinadores, fisioterapeutas, de administração, diretores de comunicação, enfim.
uma panóplia de staff que os ajuda. Mas eu também vejo uma coisa que nós nesse aspecto éramos mais adultos no jogo, tínhamos mais malandrice no próprio jogo. É que se o jogo em determinados momentos tomar outras direções, também vejo poucas equipas ou poucos jogadores a dar respostas concretas do que o jogo está a pedir. Isso também é verdade. Conhecem bem o jogo, o que é o teu jogo, mas depois, se houver nuances diferentes que o próprio jogo vai-lhe exigir, eles têm alguma dificuldade. Enquanto no meu tempo nós conseguimos perceber essas etapas e essas fases e momentos do jogo. E, portanto, aí está um treinador consiga também transportar isso para os jogadores, dando ferramentas que o jogo passa por vários momentos, por várias fases, por várias situações, e se eles estiverem preparados para isso, acho que o resultado vai ser bem diferente. E até porque o futebol também está a mudar. O futebol está a mudar por variedíssimas razões e eu prevejo que provavelmente as equipas vão ter mais quantidade, fruto à quantidade de jogos que nós estamos a ter, nomeadamente estou a falar dos jogos das equipas da elite. E também entendo que, da forma como o jogo está a mudar, mais autónomo, com menos criatividade, também entendo que provavelmente as equipas técnicas ainda vão ser muito maiores. Certo. Muito mais gente para recuperá-los, muito mais aparelhos que os faça recuperar e muita gente a treiná-los muito mais individualizado. Depois, é evidente, tem que estruturá-los dentro de uma ação coletiva, mas é isso que eu vejo daqui a 20 anos. Nesse aspecto, as equipas, quer de jogadores, quer o staff, vai ser muito superior. Então, Mister, se tivesse agora que perguntar, portanto, quantos elementos portanto, acresceram à sua equipa técnica desde quando começou, e há um dado curioso, porque o Mister começa a sua carreira até pelo Lourosa, que é um dos rivais do Feirense, curiosamente. Se tivesse que contabilizar quantas pessoas tinha nesses anos de Lourosa e tem agora O no Lourosa tinha o Rui Pedro, que neste momento está comigo, desde essa altura, e tinha o treinador Guarda-Redes, é o que eu tinha, não tinha mais ninguém. E agora quantos é que tem? Agora tenho 3 no campo, mais o fitness, mais o head physio, aquele que faz o transfer dos jogadores lesionados para o campo, Okay. para a equipa. Vamos em 5, portanto, não é? Sim, treinador guarda-redes, que é o Peçanha. Okay. Tenho 2 analistas, um responsável pelo GPS, e depois tenho os físios, enfim. Mas de equipa técnica nós somos 8 ou 9. Muito bem. Mas já a contar consigo? Já a contar comigo. Comigo okay. São 5, 6, 8, são 9 elementos. 9 elementos. Portanto, mas eu prevejo que, ok, nós também já fazemos. Eu tenho os meus assistentes, um trata da parte ofensiva, e quando ele está a tratar da parte ofensiva, eu estou a trabalhar a parte defensiva, porque o processo de treino ele é controlado por mim de princípio ao fim sempre. Muito bem. Sempre, desde o início. E até aos dias de hoje vai ser. E no momento em que eu quero trabalhar mais a parte ofensiva, tenho outro assistente que me trabalha a parte defensiva, está preparado para isso, e um deles também está preparado para as bolas paradas, mas eu prevejo que no futuro o treinador vai ser um observador, vai ter um treinador que trabalha a parte defensiva, a parte dos médios, a parte dos avançados, dos pontas de lança, enfim. Vai passar por aí. Há um que vai para a parte mais estratégica, Acredita que daqui a uns anos, desculpe interromper, alguns treinadores vão ser mais managers, passa a expressão, do que treinadores. Eu sei que manager, no fundo, acaba por ser vai ser um gestor em inglês. Mas gestor. Vai ser um gestor de treinadores. Muito bem. É isso. Okay. Eu penso que essa é a palavra mais indicada, mais correta. Certo. Vamos deixar aqui realmente as palavras anglo-saxónicas e os empréstimos do lado. Tem razão. Não é um manager que nós conhecemos em Inglaterra, ou que era antes, mas de facto alguém que vai absorver toda a informação ou vai passar a informação e depois cada um dos técnicos vai trabalhar nesse sentido. Estilo do que se vê, por exemplo, numa NFL desta vida, no futebol americano, já começa o treinador a ser um gestor da quantidade. Exatamente isso. Mister, falando ainda de classe de treinadores, qual é que foi, enquanto jogador, aquele treinador que
ao dia de hoje o Mister olha e diz assim, bem, eu tenho imensas coisas deste treinador, eu bebi imensa informação e imensa personalidade desta pessoa. Eu não tenho... Eu aprendi com ele. Há alguns que ficaram marcados para mim. O Henrique Nunes transitou comigo desde os juvenis até o ano em que nós subimos, portanto, e aí na primeira divisão, e portanto é alguém que eu gosto particularmente. Eu recordo-me perfeitamente de um treinador que foi meu treinador. Agora não me estou a recordar do nome, eu peço desculpa. Eu daqui a nada vou lá. Mas como sabe, eu fiz a minha formação praticamente toda como ponta de lança. No momento, o ano na primeira divisão de Feirense, eu faço como ponta de lança. E no ano seguinte, esse treinador passou-me para médio defensivo. Na altura não gostei. Mas passado 15 dias, 3 semanas, eu percebi o que é que ele pretendia, e de facto ele tinha razão. A minha posição era esta. A minha posição era de médio defensivo, porque de facto eu não era muito rápido, mas era forte, eu conseguia fazer uma leitura muito correta sobre o jogo, e portanto fez todo sentido a forma como ele liderou, Muito bem. fez recuar para outras posições. Tive coisas excelentes do Carlos Queiroz. O Carlos Queiroz para mim é o pioneiro do que é neste momento o futebol em Portugal. Foi ele que praticamente começou. Isso, nós aí teríamos que falar muita coisa sobre isso, mas de facto muito daquilo que é a nossa formação e a nossa metodologia tem muito a ver com o Carlos Queiroz. José Conceiro não posso esquecê-lo, como é evidente. Aprendi imenso com ele sobre a comunicação com o atleta, sobre a gestão, enfim, foi muito importante porque eu estava muito verde quando acabo como jogador e começo como assistente do José Conceiro, e portanto aprendi imenso com ele. O Quinito era bravo em termos de comunicação, em termos de mentalidade. De facto, deixava os jogadores com uma áurea incrível. Ele tinha uma era seu gênio a forma como ele lidava com os jogadores. Não me esquecerei, enfim. Aqui treinadores foram muito importantes na minha carreira. Fundamentalmente não é, portanto, de um só, é um conjunto de vários treinadores que fazem conjunto. também. Eu recordo-me que o Otávio Machado também aprendi muito com ele, a forma como ele conseguia blindar o grupo de trabalho, a forma como ele conseguia incutir algo em que toda a gente estivesse envolvida no projeto. Ainda hoje muita coisa eu consigo perceber e quando tenho necessidade disso também vou buscar algumas coisas do Otávio Machado. E o Otávio também teve esses momentos. Depois havia outros momentos, por exemplo, o Quinito, em termos de leitura de jogo e depois fazer as substituições no timing certo, no correto, era top, é o melhor. É melhor, e outros treinadores que nesse aspecto a metodologia era muito boa, e depois a leitura do jogo, fazer as substituições aquilo que o jogo estava a precisar, já era diferente. E o Quinito, nesse aspecto, cheirava muito, via muito à frente. Claro que depois o Mister acabou por construir e tem naturalmente a sua própria personalidade e forma de ser e de estar. Pergunto-lhe, Mister, ainda enquanto jogador, enquanto estamos aqui neste segmento da entrevista, antes de saltarmos quase a 100% para a parte de treinador, pergunto-lhe ou peço-lhe uma história assim engraçada ou a maior loucura que tenha vivido enquanto jogador. Vamos a falar de tempos diferentes, já estou a ver o Mister a rir-se, portanto... Não, é porque as minhas memórias tive tantas... Eu posso lhe contar uma do Quinito, eu não me canso de dizer. Nós estávamos ali em vésperas de Ano Novo e nós íamos jogar ao Restelo, tínhamos jogo no Restelo. O Belenenses tinha uma excelente equipa, na altura de João Alves. O Belenenses era uma equipa fortíssima. E eu recordo que na altura nós estávamos com... A equipa jogava muito bem, mas os resultados não estavam a aparecer naquela fase. Tivemos uma fase menos boa. Mas naquele ano ficámos em quartos, penso que em quartos. Quartos ou terceiros, não me recordo. Eu penso que foi quarto. Foi em quarto. E estávamos numa fase mais complicada, mais difícil. Eu recordo-me que o Quinito abriu uma mala por ela em chapa.
abriu em alumínio, abriu a mala, eu acho que trazia umas meias, trazia umas boxers e trazia uns copinhos e uma champanhe lá dentro. E ele disse: meus meninos, hoje nós vamos ganhar, antes do jogo começar, vamos abrir esta champanhinha e aqui já estamos a celebrar antecipadamente também o nosso fim do ano. E foi neste momento que deu um cheirinho a cada jogador e, portanto, pôs aquilo muito bem disposto. E na realidade nós ganhámos aquele jogo, se punha o 3-1 ou 3-2, acabámos o jogo. E a partir dali também começou a galgar e a fazer uma época muito boa. Aliás, a equipa era muito, muito boa. Quando estava bem disposta, era muito complicado bater-nos. É fantástico porque é assim, hoje em dia nós ouvimos falar de proteína, de creatina. Nunca pensei que um pré-jogo fosse uma flute de champanhe para começar bem e para Foi ir. o simbolismo, como é evidente, não tem qualquer problema, mas aquela forma dele estar pôs toda a gente muito bem disposta e o pessoal foi lá para dentro completamente desinibido e fez o jogo que tinha que fazer. Aquele copinho para abrir, para os nossos ouvintes e para quem nos vê também, era champomi, ok? Não havia nada de álcool naquela garrafa Mas de também champanhe. uma garrafa de champanhe um bocadinho para 30 ou 40 pessoas também não era Certo, disso. Não. misturado com água, aquilo não é? Era pelo simbolismo. Mister, quando começou a treinar, e aliás, até vou mais além, quando começou a ser adjunto, treinador adjunto do Mister Colseiro, alguma vez imaginou ou teve em mente, porque às vezes há pessoas que têm feelings, queria ter uma carreira tão internacional como a que teve? E digo internacional não só lá fora, mas também de conduzir clubes nacionais a patamares internacionais. Muito sinceramente, eu sou muito positivo. Eu acredito muito no meu trabalho e sempre me via nestas condições. Aliás, até um bocadinho mais. Mas sempre me via nesta perspectiva de ser treinador de Primeira Liga, de ter sucesso, de fazer disto de facto uma carreira digna e de sucesso. Muito sinceramente, imaginei que aquilo que eu estou a viver que poderia acontecer. Muito sinceramente. Depois, às vezes é possível, não é? Eu costumo dizer que eu acho que neste momento sou muito mais treinador do que quando era jogador. O mesmo profissional, a mesma dedicação, mas sou muito mais completo como treinador que propriamente quando era jogador. Muito bem, isso era como eu disse, levou equipas nacionais ao patamar internacional, às competições europeias. O Mister consegue ser o treinador que leva Vitória, Rio Ave e Marítimo às competições europeias. Sente que isso também é algo que o valoriza particularmente e o Mister valoriza isso também num sentido mais particular? Isso é como ser campeão. É o meu título. Muito bem. E nomeadamente, eu quando estava, e nomeadamente nos anos em que eu estive, nomeadamente de 2010 a 2014, 2015, os clubes também passaram por grandes dificuldades financeiras e o Marítimo também. E, portanto, além disso, eu devo recordar que quando o meu último ano do Marítimo, 17 eram oriundos da equipa B. Eu era o responsável pela equipa A, pela equipa B e pelos júniores em determinadas circunstâncias, nomeadamente os últimos 2 anos. E, portanto, isso dá-me um gozo especial. Nós tivemos excelentes resultados, eu penso que é a melhor participação do Marítimo sempre, mas também nós vendemos muitos jogadores oriundos da formação. Nós praticamente todos os anos fazíamos, o Ponta Leste era vendido. Nós, enfim, isso também me dá orgulho, porque é isso que eu exprimia dos jogadores. Era isso que eu exigia que eles o fizessem, e quando surgiam as oportunidades, eu também não me estava a alimentar ou a tentar castrar o jogador que não podia ir. Não, aliás, eu era o primeiro a dizê-lo e, portanto, eu não podia ser incoerente com aquilo que eu falava aos jogadores. E, portanto, no Rio Ave aconteceu, no Marítimo aconteceu isso no Rio Ave. Vendemos o primeiro ano, acho que foram 7 ou 8 jogadores também foram à vida. E no Guimarães também, tantos jogadores que saíram no meu primeiro ano. O Hernani foi para o Porto, o Marega já saiu com outro ela para o Porto também. O Tiquinho foi vendido em dezembro. O Rafinha até era o jogador que estava na equipa B e é o jogador que hoje nós Certo. conhecemos.
enfim, foi tanta gente vendo isso, também me dá um orgulho muito especial e, um gosto que, de facto, aquilo que nós fazemos faz a diferença. Isso também é importante. Sem dúvida, aliás, 4 desses vão parar ao Futebol Clube do Porto. Portanto, Otávio, Tiquinho, Hernani e Marega são 4 dos jogadores que seguem para o Futebol Clube do Porto. Só o Rafinha é que sai para o Sporting. Para o Sporting, sim, na altura. Depois é que faz Leeds, aliás, Rennes, Leeds e... Mas, por exemplo, vendemos no Marítimo, o Babá foi para Sevilha, vendemos para o Sevilha. O Suco fez 6 meses connosco, fomos buscá-lo na altura à Holanda. E nós vendemos para a Arábia Saudita, onde o Vítor Pereira tinha jogado contra nós e conhecia o jogador e foi buscá-lo. Aliás, o Suco joga no Porto. Estava lá do Suco, o sul-coreano. Exatamente. O Kleber, também o ponta-lança, também foi para o Porto, também foi meu jogador. Sem dúvida. O Sami foi para o Benfica. Não, foi para o Braga. O Derlei foi para o Benfica. Não, o Sami foi para o Porto, antes. Depois é que foi para o Braga. E o Derlei para o Benfica. O Derlei para o Benfica. O Derlei foi buscar lá a 3ª divisão no Brasil. Na Série C estava ele no Madureira. Foi lá ver um jogo. E nós andámos à procura. Tínhamos vendido o Suc. E eu fui ver um jogador na altura. E nós andámos à procura de um 10. E foi o Rodrigo Lindoso que veio. E andámos desesperadamente à procura do ponto. E quando eu chego ao Brasil e vejo 2 jogos de Derlei, eu disse ao Presidente, este é o jogador para nós e o problema está resolvido. E, portanto, aí foi interessante, porque ele conseguiu englobar o Rodrigo Lindoso e o ponta-lança como se não fosse tão importante, mas eu estava mais de olho propriamente no ponta-lança no Derlei do que propriamente no Rodrigo, embora tinha interesse no Rodrigo, mas os números do Rodrigo eram, na altura pensávamos que era muito difícil e deu possibilidade de fazer o negócio praticamente 2 em 1. E, portanto, é interessante. O Djalma foi para o Porto também, enfim, por uma quantidade de jogadores. No Rio Ave, o Hassan foi para o Braga, o Del Valle foi para a Turquia, o Tiago Pinto fez uma época fantástica, foi para a Turquia também. Ainda apanha a geração Ederson Oblak, o Mister. O Ederson foi meu guarda-redes também. Certo. Enfim, nós tivemos também um grupo de jogadores muito interessante. Muito já estava, era uma espinha dorsal já muito do Nuno. Estava ali, já era uma equipa muito mais experiente, enquanto no Marítimo tinha muito. Tínhamos que formar muitos jogadores e englobá-los dentro daquilo. No Rio Ave já havia ali uma equipa, uma base já com experiência, já com qualidade, e foi mais fácil desenvolver o trabalho, porque o Nuno já tinha vindo a fazer um trabalho meritório muito positivo, 2 anos antes. Mas eu queria pegar ainda no Marítimo, porque o Mister tinha uma mistura eu vou dizer, do Under Kids, que eram aqueles jovens que estavam a aparecer, e de outros jogadores que já na altura tinham mais alguma experiência. Eu recordo no guarda-redes, por exemplo, o Salah. Tinha também o José Sá, ainda muito jovem, como guarda-redes nessa... José Sá veio do Benfica para os Júniores. Mas o Mister consegue puxá-lo para a primeira equipa, que eu recordo. Sim, ele joga comigo. Ele faz meia dúzia de jogos na equipa B, e quando começámos no ano... Aliás, o primeiro jogo é contra o Benfica e nós ganhámos 1-0, penso eu. É a estreia dele, que é o último ano, o meu último ano, e ele faz principalmente... 13-14, correto, Mister? Sim. 2-1 Marítimo, ganha 2-1 Marítimo nesse ano. Exatamente. E o Sá faz o início da época, não fez toda, porque houve momentos que precisava, ainda não estava maturado, e portanto, mas foi lançado naquela altura. Mais um caso de sucesso, que depois acaba para o Futebol do Porto. Este também é o guarda-redes que tem e tem a história do Danilo também. O Danilo Pereira também, exatamente. Mais um que também sai para o Futebol Clube do Porto. O Danilo estava numa equipa na Holanda, jogava à Central, e ele tinha copropriedade em Itália. E era o Parma, penso eu que era a Juventus, se não estou engano. Agora já não me recordo perfeitamente. Agora não é possível ter aqui copropriedade, mas na altura eles tinham 50-50. Então liguei ao Danilo, disse que eu queria ter no nosso plantel, com os nomes que ele provavelmente recebia em Itália, que eram incomportáveis para nós, mas que de facto na posição 6
ele ia ser o futuro 6 da seleção nacional e que eu gostaria de o ter. Ele percebeu perfeitamente o projeto que tinha e veio para o Marítimo, na altura até inclusivamente a abdicar de salário. E depois, pronto, é um jogador inteligentíssimo, sabia o que queria e depois percebeu que era de facto o caminho que tinha que fazer. Fazer. Mas agora pergunto-lhe, Mister, já que me disse há pouco, eu tive de ser, no fundo, um treinador da equipa A, da equipa B e do Sub-19. O que é que tinha de especial aquele Marítimo que conseguiu surpreender tanta gente? Paixão, eu gostei, o projeto era fantástico. Eu envolvi-me de tal forma no projeto que de facto que eu acompanhava. Eu via os jogos da equipa B, eu via os jogos dos Sub-19. Os Sub-19 eu não era propriamente o responsável pelo scouting ou do género, mas, por exemplo, nós tínhamos muita formação com os treinadores todos de base. Certo. Que nós, em termos de metodologia do treino, aquilo que nós pretendíamos, o nosso modelo, nós fizemos imensas reuniões, mas não era só com os sub-19, era com os sub-17, com os sub-15, enfim. Alguns não estavam tão receptivos, é normal, outros que queriam e estavam aí, estavam direcionados dessa forma. Mas o projeto, fiquei apaixonado pelo projeto. É um projeto do Carlos Pereira, que ele é de facto o mentor. Aliás, durante muito tempo, o Marítimo foi a equipa que nunca abandonou o projeto da equipa B. E continua a não abandonar. E, portanto, gostei. Eu vim também da equipa B. O meu segundo ano, o primeiro ano em que eu comecei a série, a minha equipa era toda, era muita gente da equipa B. O Sami, o Weldon, o Fidelis, enfim, o Igor, o Rubem Ferreira, Certo. o João Diogo. Nós tínhamos uma equipa muito jovem. O Elda no Cabo Verdeano, certo? Exatamente. Esses todos subiram comigo logo. E fizemos a melhor época de sempre do Marítimo até o momento. E, portanto, e era uma equipa que a partir da segunda volta conseguia se adaptar de qualquer forma ou jogar em posse, ou jogar em transições. A equipa estava tão rotinada, tão intensa, havia uma coordenação e uma identidade tão grande e eles conheciam que de facto eu não me esquecerei. Muito bem. Quase que se tornou madeirense naquele período de tempo. Naquele projeto, sim. Foi muito. Gostei muito. Muito bolo do caco e muita poncha. Também. Mister, o Rio Ave foi talvez também um dos... Poxa sem álcool, é? Certo. Voltamos ao Champomy lá atrás, atenção. É importante referir. O Mister já falou do projeto do Marítimo, também um projeto bastante consistente, mas o Rio Ave foi possivelmente um dos projetos mais estáveis do futebol nacional durante vários anos, naquele princípio da década de 2010 para a frente, e se calhar uns anos antes, quando o João Tomás também lá jogou, estava ali um projeto bastante estável e consistente. Mas pergunto, no seu ano, qual é que foi o segredo? Foi somente essa questão, naturalmente não descurando o trabalho do Mister e restante equipa técnica, mas muito do segredo proveio daquela espinha dorsal que me falava, ou realmente foi também preciso um trabalho de unir cidade com o clube, ou algo dentro desse estilo? O projeto estava muito consolidado e, portanto, já havia ali uma espinha dorsal muito própria, já com experiência, embora eu fui buscar o Cássio, foi importante nos primeiros 6 meses. Aliás, o Cássio até está intimamente ligado ao lance em que nós fazemos o golo ao Elfsborg, que nos dá a qualificação para a fase de grupos da Liga Europa. Depois tivemos a felicidade, de facto, dos pontas de lança dos jogadores que nós fomos buscar, que se adaptaram perfeitamente naquele grupo que já estava instalado e que criou uma simbiose muito, muito interessante. E no ano seguinte, no Rio Ave atinge também, via classificação, uma competição europeia, coisa que nunca tinha acontecido anteriormente. Tinha feito um 5º lugar, como nós fizemos, mas diretamente não participou, não teve acesso à Liga Europa. O Miguel Cardoso é que, passado 2 anos ou 3, é que faz uma época absolutamente soberba e acaba por bater vários recordes e faz a diferença. Mas, de facto, o Rio Ave tinha um projeto muito sólido, muito consolidado e muito consistente.
e muito tranquilo. Eu entendo é que, de facto, o Rio Ave, os adeptos são fantásticos, mas precisava de mais massa em quantidade. É um senão que tem agora agentes de Vila do Conde e aqueles que vão ao campo e ao jogo gostam e apoiam condicionalmente a equipe. São mais aguerridos. Muito se fala do chavão dos grandes, embora todos os clubes tenham a sua grandeza. Mas ainda assim, há clubes com maior capacidade financeira do que outros, há clubes com maior capacidade de construírem plantéis mais atrativos e mais competitivos do que outros. Pergunto-lhe, Mister, se nas realidades onde passou, de Marítimo, Rio Ave, de Vitória, com contextos um bocadinho diferentes daqueles que geralmente ocupam o top 3 das nossas, da nossa competição, nossa principal competição, se torna mais difícil criar uma equipa competitiva, estando, eu colocar aqui umas aspas, fora desse contexto benéfico, vamos dizer assim, para os clubes. Não percebi qual era a questão. Ou seja, olhando para aquelas que são as equipas com maior poder financeiro, maior poderio financeiro, essas equipas geralmente têm maior facilidade em construir plantéis competitivos. Naquela altura, o Mister teve um bocadinho fora, se calhar, desses clubes que têm a maior, ou que se entendem como tendo a maior dificuldade de construírem plantéis competitivos. Sente que se torna mais difícil a missão por lutar também contra a adversidade de não conseguir criar plantéis tão competitivos. Como é que se cria um plantel competitivo? Como há pouco As minhas falava, equipas foram sempre muito competitivas. Eu penso que, muito sinceramente, foram sempre muito competitivas. Jogar na Madeira com as minhas equipas era muito, muito difícil, muito complicado. E fora. Aliás, o Marítimo continua a ser um clube muito exigente, a sua massa não é bem, fácil. E é difícil. O Rio Ave também era sempre uma equipa muito competitiva. Não é por acaso que nós andámos sempre nos quartos e quintos e sextos durante os 2 anos e o Nuno vai a uma final da Liga, da Taça da Liga, uma final da Taça de Portugal e, portanto, são equipas competitivas. O meu primeiro ano de Vitória é uma equipa top. Nós fazemos um quarto lugar e a final da Taça de Portugal, a equipa era muito, muito intensa, muito como ganhar ao Vitória não era fácil, sem tinha que estar dúvida. em grande nível. E, portanto, acho que a melhor equipa que eu tive, e eu entendo que em termos de grandeza, e o Marítimo, porque está numa situação diferente, porque está numa ilha, está enraizada, é mais histórica, é mais de região, entendo que o Vitória, infelizmente, passa por momentos de dificuldades financeiras já há muitos anos, mas a grandeza do clube, os seus adeptos, a sua, a forma intensa como eles vivem o jogo e vivem para o clube, de facto, para mim faz-me pensar que é um grande, não tem a dimensão humana ou a quantidade de sócios que tem um Benfica Porto Sport, mas aqueles que são, e são muitos milhares, aqueles que são de corpo e alma, desde aquilo que nasce até o vizinho que já não consegue andar. Portanto, é brilhante. Infelizmente, o Vitória está a passar por estes momentos. O Vitória também tem outra particularidade. Para o bem e para o mal, a equipa, se estiver bem, eles empurram e a equipa consegue se transcender. Quando está mal, também exigem muito, muito das equipas. Às vezes, até é um pouco injusto, porque há equipas que, por vezes, são jovens e nota-se que ainda não estão maturados. E o Vitória, nos últimos anos, tem apostado em muita juventude. Ainda não estão maturados, mas a exigência continua a ser a mesma. Isto para os jogadores é brutal. Para o bem e para o mal, há quem consiga ultrapassar e há outros que não conseguem. E quem consegue ultrapassar vai, vai, vai estar preparado para muita coisa para o futuro. E, portanto, tem estas coisas. Eu considero a Vitória um grande, infelizmente, passa por momentos com estas dificuldades financeiras já há tanto tempo e que não há forma de solucionar isso.
Era mesmo esta a minha questão, e é mesmo neste sentido, que era a desconstrução daquilo que às vezes se possa pensar, mas ir ao encontro de, muitas das vezes, é a mística e a qualidade dos jogadores também, que às vezes, ou das próprias equipas, falando assim de uma forma mais global, se calhar as pessoas não dão tanto valor, e era neste sentido que eu lhe perguntava se tinha, por exemplo, falando especificamente do Marítimo, disse-me há pouco que muito jogador foi, entre aspas, recrutado da equipa B. Portanto, o Mister, dentro daquela que era a mística já do clube, também teve que criar uma própria mística e alma dentro do seu balneário. Era neste sentido que... Mas isso era claro. Isso foi um projeto que eu abracei. Abracei que mais ninguém abraçou, nem antes nem depois. Muito bem. Nem antes nem depois. E o próprio presidente pode, ou o ex-presidente, o presidente Carlos Pereira pode o afirmar. E, portanto, era aquele o caminho, era o caminho que eu também gostava, estava preparado para o fazer, era mais difícil, mas também quando os resultados aparecem, nós também temos ali um grupo que morre por nós. E, portanto, era o que eu queria. Eu não tenho medo de desafios, não tenho nenhum problema, não tenho medo de trabalhar. E, portanto, adorei. E não voltar lá atrás. Agora, provavelmente, o grupo de trabalho que eu tinha no Marítimo, talvez, sim, talvez não se enquadrasse no Vitória. Muito bem. Eu costumava dizer, porque o Vitória por vezes era difícil. Nós podíamos trabalhar muito bem, nós tínhamos uma estratégia, nós temos um plano, nós temos o processo de jogo, está tudo bem, temos um modelo, mas o ambiente que se vivia por vezes no exterior, o jogador por vezes não assimilava aquilo que nós pedíamos, porque o ambiente exterior era tão tenso, tão Acusava a intenso. pressão. Não era só pressão, que inclusivamente o jogador alterava-se a sua forma de jogar em determinadas situações. Um exemplo, imagino que de um momento para o outro eu quero que a equipa mantenha a posse de bola, quero o controle do jogo, mais o controle do jogo. E nas bancadas está toda a gente, quero mais. O jogador já não ouve, ele vai por aquilo que o público lhe diz. Já não está para ter gestão do jogo. Certo. Por exemplo, o Rafinha por vezes tinha esses momentos em que de facto era momento para ter posse, podíamos ter maior controle do jogo, e naquele momento o ambiente exterior adulterava a forma como nós queremos que o jogo levasse, porque o ambiente exterior encaminhava para esse. Muito bem. Perturbava. E agora pergunto-me, Mister, quando era muito Não é barulhento... perturbar, era o ambiente aí. É o Vitória. O Vitória é isto. Por exemplo, no estádio como o estádio de Vitória, ambiente fervoroso, é um facto. As pessoas de Guimarães vivem demasiado, quando digo demasiado, é de forma muito intensa o clube da sua cidade. Pergunto-me se em ambientes como esses, de estádio cheio, barulho, se calhar o jogador já vai ficar ali um bocado, não é? Desconcentrado naquelas que eram as indicações. Como é que o Mister normalmente agia? Como é que dava indicações, por exemplo, para o outro lado do campo? Tem algum gesto particular que fizesse para o jogador? Ou é o básico, sobe, desce com as mãos? Às vezes é difícil, mas depois eles também percebem em alguns momentos. Há outros momentos que não conseguimos. A informação não passa. Simplesmente não passa. É difícil. Tem que ser papelzinho. Às vezes com o papel, outras vezes, por vezes, eu sei que não é bonito, mas às vezes, quando vejo que a equipa está a precisar de facto de algo. Não fiz muito isso no Vitória, mas por vezes, quando a equipa não está como eu quero, por vezes o guarda-redes simula uma pequena lesãozinha e nós temos acesso a 2 minutos. Isto não é para se dizer. Mas quando vejo que a equipa não está, ou há uma mudança estrutural, de facto, nós temos essa particularidade. Não é normal, mas Muito pode bem. acontecer isso. Muito bem, isso. Até porque eu sou apologista de não haver tempos mortos. O jogo é para andar e é dessa forma que eu vejo o jogo. Intenso. O Mister falou aí do Rafinha, falou de que às vezes o jogador se calhar não seguia tanta filosofia depois do treinador porque deixava-se levar pelo ambiente que era vivido no estádio. Pergunto, Mister, se alguma vez imaginou que o próprio Rafinha, e como digo Rafinha, digo Jessá, digo Danilo, já falou um bocado, mas digo também
Ederson, se alguma vez imaginou que esses jogadores fossem atingir o patamar que atingiram nas suas carreiras? O Ederson, desde sempre, tive a noção que ia chegar a um grande. Agora, se depois ia para uma dimensão de City, são coisas diferentes. Não conseguia imaginar, mas sentia que de facto era um jogador para a equipa grande. E também do Rafinha. O Rafinha, pela forma como ele evoluía dia para dia, a forma como ele se entregava e a fome que ele tinha de crescer e de ser jogador top, também notava-se isso. Mas o Ederson era jogador, era guarda-redes para a equipa grande. Um guarda-redes que muito forte com os pés, além da qualidade do passe guiada, ela também tinha grande potência, muito forte no jogo aéreo. Isto é fundamental numa equipa grande. Quando muitas das equipas só vão lá de bolas paradas, estejam um guarda-redes forte, que anula muitos momentos, e esses momentos é importante ao que jogue e controle também a profundidade. Enfim, o Ederson, nesse aspecto, eu vi sempre um guarda-redes. Já vi guarda-redes muito mais fortes entre os postos, mas completo como o Ederson, não. Sim, ia bater pontapés de baliza. Acho que nunca vi ninguém igual ao Ederson. Quem se recorda do Ederson no Ribeirão, a bola chegava à Aliás, outra área. nós ganhámos ao Benfica, 1-0, suponho eu, e foi dessa forma que o Benfica jogava com a linha muito subida, da equipa do Rui Vitória, e o Ederson metia sempre a bola no Diego. Então eu preparei sempre o Diego para estar no meio campo adversário, a meio do meio campo, enquanto a linha do Benfica estava subida, e nós fazemos um gol dessa forma, porque o Ederson tinha a capacidade de meter a bola ali naquela zona. Naquela zona. Mister, falando de vida de treinador, qual é que sente que foi a maior injustiça que viveu enquanto treinador? Se tiver. Se não tiver também. Eu não vejo nessa perspectiva. Não, injustiça. O futebol vive-se resultados. Muito bem. É o que é. Tenho muitos anos disto, tenho muita experiência, convivi com muita gente, muita experiência com dirigentes, com colegas de profissão, com agentes, enfim, com a imprensa. E, portanto, se os resultados não forem bons, normalmente há este tipo de injustiças, ou então, quando forem bons, às vezes também tem os dois lados. Muito bem. A crueldade e também os resultados, quando são extraordinários, é fantástico. É uma pessoa bem resolvida, portanto, com Sim, tudo no sentido global. Se eu lhe tivesse de perguntar, momento mais... A questão aqui não tem das decisões de quem as toma, não é problema. Às vezes é a forma que por vezes poderia ser diferente. Estou a falar nomeadamente do Olympiacos, no ano em que eu começo a época e nós somos eliminados da Liga dos Campeões. Acho que a forma não foi a mais correta e é diferente. Quando ele tinha todas as possibilidades para o fazer de uma forma de ética e de correta, por alguém que tem grandes resultados e está na história do clube. Certo, aliás, o Mister era... Agora as decisões de tomar, isso para mim é pacífico. Claro. Na verdade, o Mister até era tricampeão. Já lá iremos ao Olympiacos. Antes de irmos, eu pergunto-lhe o momento mais feliz que tenha vivido enquanto treinador. Se é que tem algum assim específico que queira elencar. Eu tenho muitos. Tenho muitos. Campeão do Olympiacos, a final da Taça Portugal pelo Vitória, embora não ganhasse. Nunca mais, jamais esquecerei aquele dia, um dia a chover, a minha família presente, os vitorianos, incrível. Foi uma tarde absolutamente soberba. Isso não me esquecerei. Embora não tivéssemos ganho, mas tive muito orgulho. E não me senti derrotado naquele dia. E como eu digo todos os vitorianos, estas duas competições no Algarrafa, na Emir Cup, foi fantástico, nomeadamente a do ano passado e este ano também. É um momento muito especial. É um tipo de Taça de Portugal também, mas que eles dão muito valor. E eles, aliás, dão mais valor à Emir Cup do que propriamente ao campeonato. E, portanto, é um dia completamente diferente. E chegar lá não é fácil. E 3 anos no Olympiacos, quando é campeão, é de facto um marco importante na minha carreira. Isso mudou a sua carreira, o Olympiacos? Muda, como mudou o Algarrafa, muda toda a gente. São experiências diferentes. Tive que me adaptar a uma realidade nova, cultura diferente
de clube, cultura de país, tudo diferente e tenho que me adaptar. E quanto mais rápido tu adaptares à realidade, mais rápido tu estás pronto para os desafios. Para os desafios. Pergunto-lhe, chega à Grécia, torna-se tricampeão ali daqueles 3 primeiros anos que fica, depois acaba por sair nessas condições que há pouco falava. O que é que encontrou naquele clube? O que é que encontrou naquele país? E quando eu digo encontrou, refiro-me à forma como se viu o futebol, à forma apaixonada que os gregos vivem o futebol. Se de certo modo também compara os gregos aos portugueses na forma de ser e de estar, e se compara o Olympiacos à imagem de algum clube nacional. Sim, a imagem do Olympiacos compara a um grande clube. Não fica a tal nível do Porto, Benfica ou Sporting, em termos de Grécia. Competições europeias também tem um historial riquíssimo. Ganha uma competição muito recentemente, mas tem tido grandes participações também europeias. É um clube onde é tradicionalmente difícil jogar no Giorgos Karaiskakis e, portanto, é um clube grande. Cerca de 6, 7 milhões. Os gregos são diferentes, são mais apaixonados, são mais emotivos, são muito mais irracionais do que nós somos, embora o futebol para nós também se torne irracional, mas os gregos ainda nos conseguem ultrapassar. Do Olympiacos guardo de facto, embora o meu primeiro ano nós não ganhássemos, mas eu fiz um trabalho, o nosso trabalho foi feito, eu e toda a gente, porque o Olympiacos naquele ano tinha ficado a 15 pontos do segundo lugar, ficou em terceiro, suponho eu. Nós, aliás, no ano em que nós não fomos no meu primeiro ano, fazemos mais pontos propriamente a equipa do Paulo Bento, que é o último ano que é campeã, fazemos mais pontos do que propriamente Paulo Bento. Nesse ano o Paulo é que estava de facto muito forte. Muito bem. Mas nós tivemos uma alteração significativa no plantel, foram 21 jogadores embora. Foi uma reestruturação completa e foi um misto de jogadores com alguma experiência e de jogador muito jovem. E o primeiro ano não ganhando, e não é fácil quando o Olympiacos não ganha. A exigência é muito grande. Mas, no entanto, toda a gente percebeu o que é que estava a ser, o que é que estava a construir, o que é que estava a fazer, e a equipa estava a corresponder de uma forma extraordinária. O jogo ia de acordo com aquilo que os adeptos queriam. Depois, quando a equipa ganha consistência, com os jovens a aparecer, e depois somos felizes em buscar 4, 5 jogadores, nomeadamente Valbuena ou Alarabi, estes dois especialmente, a equipa transforma-se e nunca mais demos hipótese nos 3 anos seguintes e o resultado está aí. E grandes participações europeias, entrada nas ligas campeões, eliminar AC Milans, Arsenais, enfim, grandes jogos com a equipa do Tottenham, que era na altura o José Mourinho, enfim, nós tivemos grandes noites. Muito bem, já tive o prazer de estar na Grécia e de facto há ali uma paixão vivida de forma muito, muito intensa. Pergunto-lhe como é que como é que era viver aquele contexto, aquela realidade de pressão, e perguntar também como é que eram vividos aqueles derbys e clássicos gregos contra o Panathinaikos, contra o AEK, contra o PAOK de Salónica. E o Ares? Como é que eram vividos esses? Era Eram sentimento fortes. de guerra? São jogos fortes. Aqueles minutos iniciais, mesmo os próprios árbitros, porque muitos deles eram estrangeiros, e eles sentiam a pressão, não era fácil. Os primeiros jogos é um processo de adaptação, a partir daí entranhou, já está tudo pronto. Mas aquilo de facto são jogos duros e intensos, mas a minha equipa nos derbys teve sempre muito bons resultados, não é por aí, e portanto, mas são jogos muito, muito especiais, muito intensos, são mais vividos do que aqui um Sporting Benfica, talvez não, mas o Sporting Porto ou um Porto Benfica já não são vividos da mesma intensidade. Da mesma intensidade que os jogos na Grécia. Aprendeu alguma coisa? Aprendeu a dizer alguma coisa já É melhor não dizer. Começou a aprender os palavrões? Não, eu tenho muita coisa que sei, como é
Sério, o Calimero e o Calispera, toda a gente vai. Calinirta. Calinista, não é? Exatamente. Comeu se calhar muito de tzatziki, provavelmente, não é? Aquele molho. Sim. Mister, hoje no Qatar, como estava há pouco a falar, hoje ao serviço do Algarafa, chega ao Qatar o futebol nessa parte do globo. Considera que ainda continua a ser muito mal compreendido aqui por nós ocidentais, ou no caso pelo futebol europeu em geral? Eu considero, mas também não. A minha opinião não vai mudar muito, porque toda a gente continua a pensar da mesma forma. O que eu vejo é, por exemplo, para mim, o futuro, infelizmente, está a acontecer isto entre o Irão e os Estados Unidos. Eu dizia sempre que o futuro vai passar pelo Golfo Pérsico. Nós temos o Dubai a evoluir de uma forma extraordinária. Oman é um país absolutamente fantástico. O Qatar está a crescer fantasticamente. Agora a Arábia Saudita, com o Mundial aí à porta, vai mudar também muita coisa internamente e vai haver um forte investimento. Entendo que ali que o Middle East vai ser o futuro. E não é só de futebol, mas também de fazer investimentos, de querer ir viver para lá, porque estamos a falar de países muito tranquilos, muito calmos, muito seguros e que é muito aprazível viver. E o futebol está a crescer. A Arábia Saudita fez um grande investimento. Equipas que têm um investimento que têm como na Arábia Saudita, onde tem 5, 6 é verdade que a comparação entre as primeiras 5, 6, 7 equipas com as outras há um fosso grande. Mas também, se nós formos à Inglaterra, o Wolverhampton para o primeiro foi um fosso tremendo. Sem dúvida. O ano passado eu recordo-me que o campeão foi lá o campeão, faltavam 5 ou 6 jornadas, ou 7. E as equipas que desceram também faltavam 5 ou 6, já tinham descido. Portanto, também não foi assim tão competitivo quanto isso. Mas quando tens, por exemplo, na Arábia Saudita, os melhores jogadores do mundo, porque tens lá muitos jogadores, a qualidade de jogo, como é evidente, é superior. O Qatar, o que é que fez um trabalho completamente diferente? Está a fazer o seu trabalho, está a fazer o seu trajeto. Há um comitê que é responsável quer os orçamentos, quer as estruturas, os apoios que se dá às equipas, aos treinadores, a forma como aconselha as equipas a ir buscar determinados jogadores para o seu plantel, porque ouvem também muitos treinadores, isso é fundamental. O Qatar neste momento já não faz contratações com jogadores muito antigos. A preocupação já ir contratar jogadores sub-21 são obrigados a jogar com 2 ou 3, com os locais. Enfim, estamos a mudar. E não é por acaso que o Qatar, o último classificado, pode perfeitamente ganhar ao primeiro. E acontece isso com muita frequência. Os jogos são muito mais competitivos. Não têm o nível das equipas de grande quando jogam entre elas, mas o jogo é muito competitivo, é muito equilibrado e é muito difícil. E estão a fazer esse percurso e corretamente. Eu tenho 2, 3 jogadores que já estão no terceiro ano sub-21. Daqui a 2 anos vão ser internacionais cataris e esse é o caminho. E daqui a 2, 3 anos, bem a nova formada, é aí que eu penso que o futebol Qatar vai dar um salto qualitativo. No entanto, também já é visível nos últimos 2 anos que o jogo aumentou de velocidade, de intensidade, os tempos mortos baixaram drasticamente. Quer dizer, há aqui uma evolução no jogo que é importante registar e, portanto, acho que estamos no bom caminho. Grandes condições, nós temos campos para treinar top relvas do melhor que há. Campos, os estádios são dos melhores, estiveram no Mundial, são dos melhores que há. E, portanto, estão reunidas todas, eu tenho todas as condições, tenho uma estrutura muito bem preparada, de físios, com conhecimento total do que é o alto rendimento, médicos, tudo. Portanto, o caminho é crescer, evoluir.
Acho que senti agora aqui um bocadinho de batota da sua parte, Mister, porque há pouco falávamos dos termos anglo-saxónicos e o Mister disse o Middle East. Portanto, já senti aqui batota. E segundo ponto de batota é que o Mister conseguiu responder já aqui uma série de questões que eu tinha também Mas preparadas batota porquê? sobre o Qatar. Estou a brincar consigo, Eu naturalmente. fiz uma constatação dos factos. Não, estou a brincar Eu consigo. considero que o futebol inglês é o melhor do mundo. Atenção. Certo. Mas o que aconteceu nos últimos 2 anos, as equipas que desceram, não foi assim tão competitivo quanto isso. Muito bem. E a equipa que subiu, que é campeã, foi praticamente. Este ano foi mais apertado. Não, mas não me estava a referir à resposta, estava-me a referir só à parte do Middle East, que há bocado eu disse o manager, e o Mister disse, sim, é mais um gestor. Eu disse, pronto, então vamos deixar os termos anglo-saxónicos. O Mister disse agora Middle East. Okay, é nesse sentido, não é da resposta, não interprete mal. Depois disse batota, porque conseguiu-me responder já aqui a uma série de questões que eu tinha sobre o futebol e a evolução do futebol qatari. No entanto, vou ser mais específico quanto à questão do Algarafa e perguntar-lhe o contexto que encontrou quando chegou ao Algarafa, se há alguma coisa que o tenha surpreendido pela forma positiva. E eu tinha aqui uma questão, posso lhe dizer, tinha aqui uma questão preparada, que era se o nível competitivo estava acima daquilo que as pessoas deste lado imaginam que possa estar, se eventualmente também o Mundial de 2022 teve um impacto significativo naquilo que é, naturalmente, questões infraestruturais, teve sim, mas qualitativas e de paixão pelo futebol também se impactaram. Mas essencialmente eu gostava de saber agora, já que o Mister me respondeu de uma forma mais global sobre o futebol qatari, eu quero saber mais sobre o Algarafa e perceber qual é que foi o contexto que encontrou quando chegou. Vou dizer, foi difícil. Muito bem. Culturalmente foi um choque para mim. Eu tive alguma dificuldade em me adaptar os primeiro mês, por variedíssimas razões. Eu sou um treinador que gosto de regras, disciplina, gosto de horários, gosto de fazer um trabalho do princípio até ao fim, um trabalho de prevenção, e para isso também tenho que dar condições aos jogadores para ser feito. Se eu exijo aos jogadores, também tenho que estar preparado para isso. Para mim, nesse momento, foi difícil. No primeiro ano não conseguimos resolver, porque eu fui já a meio. No outro ano já consegui fazer tudo aquilo que eu pretendia. Neste momento já temos todas as condições ali à mão. Os jogadores já estão preparados, já chegam a tempo e hora, já se preparam para o treino, já o trabalho de prevenção, o pós-treino, enfim. Temos um nutricionista, quando cheguei lá não tinha absolutamente nada. Temos um departamento completamente profissionalizado de alto a baixo e, portanto, esse momento foi difícil. E, inclusivamente, quando eu cheguei, o próprio treino, para aquilo que eu idealizava e exigia dos jogadores, é difícil. Muito difícil. Os exercícios de início entravam muito relaxados, muito tranquilos, e para mim as coisas têm que começar logo. Andar logo. Tem que estar mentalmente preparado para o treino. Há treinos que, evidentemente, são treinos que são a parte mais lúdica ou recuperativa, e há outros que as coisas têm que acontecer rapidamente e é preciso que os jogadores se preparem para isso. A conquista da taça, a recente conquista da taça do Emir, também tem um sabor especial e diferente, uma vez que, e aproveitando aquilo que dizia, já conhece melhor o contexto, já está mais adaptado à data 2, tem um sabor diferente. Essa conquista, ou continua a saber como o primeiro troféu que ganha enquanto treinador? O primeiro foi com a equipa do Arthur Jorge, o Alreno. O Alreno também tem excelente equipa. Tem muito bons jogadores, fez um forte investimento, nomeadamente um investimento em termos locais. Está a preparar o futuro. E foi difícil, mas inclusive nós tivemos expulsão aos 60 minutos. E passámos ali cerca de 35, 40 minutos, um sufoco tremendo. E teve um gosto especial, até porque o Algarafa já não ganhava há muitos anos também. Este ano também, foi contra o Alçado, uma grande equipa. É campeã, é normalmente a equipa mais forte do campeonato, onde o orçamento é diferenciado dos outros. Do Alçado e do Ail, aqui tem os orçamentos mais fortes do campeonato, a seguir vem o Alreno, e portanto ganhar daquela forma como nós ganhamos, categórica,
personalidade, qualidade, também tem um gostinho especial, porque teve muito impacto esta vitória e os jogadores tiveram um desempenho absolutamente soberbo. Com quase, e o Alçado, se não estou em erro, tem alguns jogadores que por aqui passaram, como o Rafa Morrica, portanto, passaram aqui alguns jogadores que hoje estão lá. E, aliás, Roberto Firmino também está a jogar no Roberto Firmino tem um craque que é o Qatari, o Afif, vocês vão ver no Mundial. Muito bom jogador, muito evoluído tecnicamente, muito rápido, muito bom jogador. É o melhor jogador do Qatari. Se for de melhor qualidade, ele continua a ser o melhor jogador do campeonato. Quem é que tem mais o Alçado? Tem o Pedro, que é português também. Certo. O Pedro, mas está a falar de Pedro Miguel? Sim, do Pedro Miguel que vai jogar pela seleção do Qatar, na realidade. Exatamente. Mas é português. Certo. O Otávio, o lateral esquerdo brasileiro. Tem muito bons jogadores. E depois tem os locais, a base da seleção do Qatar, são oriundos quer do AIL, quer do Alçado, onde fizeram um forte investimento já há muito tempo. E, portanto, eu tive a oportunidade, eu lancei 2 miúdos este ano, o lateral direito e o lateral esquerdo, que estão na seleção, e tiveram um enorme sucesso durante a época e neste momento estão na seleção. Isso também é um orgulho também para mim. Muito bem. Temos o Pedro Miguel, mas na verdade temos o Pedro Martins a lançar craques também. Mister, com quase 800 jogos oficiais, o que é que mudou mais em si? Isto agora foi aquele momento de alta definição, não é? Não, pá, vejo o trajeto desde que comecei até agora. Pá, evolução a crescer, continuamos. O jogo está a mudar, para onde for ele vai ser diferente. Eu tenho que estar atento a isso, mas tenho muito orgulho naquilo que tenho feito, eu e a minha equipa técnica, os resultados que temos atingido. E, portanto, estou bem, estou feliz e espero fazer mais. 800 já não vai ser. Já seria pedido mais, mas enquanto eu gostar de estar cá e me divertir e sentir-me bem, neste momento estou de férias já há cerca de uma semana e já começo aqui a sentir algo a faltar. Não é fácil. Não é fácil. Vamos tentar fazer aqui uma corrente, criar aqui uma corrente para todos os que nos veem e ouvem, que já que estamos todos a torcer pelos 1000 golos do Cristiano Ronaldo, vamos todos torcer também pelos 1000 jogos. Isso sim, se Deus me permitir, isso vai acontecer. Não me penso retirar tão cedo. Mister, ainda dorme mal depois de perder ou nunca dormiu mal depois de perder? Sempre dormi mal depois de perder. Não, sempre dormi mal depois de um jogo e quando perco então é difícil dormir. Muito bem. Nesse jogo 1000, agora vou fazer aqui um desafio. Se tivesse que escolher um jogo específico para ser o seu jogo 1000 enquanto treinador e a valer um título, qual é que seria o jogo? Qual é que seria o título? O troféu, no caso, perdão. Dos que já tive e tornar-me dos que adiciona também. Aqueles que vêm para a frente. Gostaria de ganhar um título em Inglaterra. Ok. Uma Premier League, portanto, no jogo 1000. Exatamente, isso era um sonho. Quando? Estava à espera de uma Champions League ou de um Mundial. Também, é possível. Também. Não tirando o valor à Premier League, naturalmente. Mas, sim, mas por aí estão ao mesmo nível. Champions League ou ganhar um título em Inglaterra, para mim está ao mesmo nível. Ok, muito bem. Aliás, é mais difícil nesse aspecto pela consistência que obriga a estar num campeonato do que uma Champions League. Certo, agora com as questões de fase eliminar e agora também acaba por existir uma fase de liga. Mas... Quando chegas ali às quartas finais, tudo é possível. Certo. É um jogo, certo. Tudo é possível. Um campeonato, criança... aquela regularidade, a consistência tem que ser diária. Há algum projeto ou clube que um dia gostaria de treinar e de abraçar? Há muitos. Eu gostaria sempre disso. Eu quero ter uma experiência no Brasil, lutar por uma equipa, lutar e por um clube onde dê condições para ser campeão. Gostaria de ir à Inglaterra. E, portanto, eram estes aspectos que eu gostaria
que eu gostaria de realizar. Se não realizar, está-se bem na mesma. Quando me reformar e sou Feirense Clube, não assado, não futebol profissional, o clube precisar de mim, eu estarei aqui disponível para dar o meu contributo. Muito bem. O que é que o continua a motivar e o que é que o Mister continua a sentir depois de tantos anos vividos como treinador profissional? O jogo, o treino, mas principalmente o jogo. Dá-me jogo. pica. O preparar a equipa para aquele momento e a equipa corresponder ou levar à letra aquilo que nós fazemos. Dá-me entusiasmo quando faço alterações e as coisas resultam. Eu, muito sinceramente, eu acho que faço também muita diferença a partir do banco. Muito bem. Não sei se a maior parte consegue analisar dessa forma ou se está atento àquilo que são os meus resultados por onde eu passo, mas de facto, a partir do banco, eu penso que faça a diferença. Há muita gente que trabalha muito bem metodologicamente, os treinos são extraordinários, mas, muito sinceramente, analisando e tomando decisões no timing certo, não vejo muita gente superior nesse sentido. Muito bem. Olhando agora para as histórias e curiosidades de balneário, pergunto-lhe, Mister, qual é que foi, enquanto treinador, o balneário mais divertido da sua carreira? Como treinador, Como treinador. do Rio Ave com o Ucra, que tinha que ser. E o Hélder Postiga, e o Pedro Moreira, e o André Vilas Boas, e o Tarantino, e o Tiago Pinto, esse grupo, como é evidente. Ok, eu nem lhe vou perguntar qual é que foi o jogador mais brincalhão que teve, porque eu acho que já sei qual é que é a resposta. Já sabemos qual é. Mas tem alguma história curiosa ou engraçada que queira contar com eles? Ou com ele, no caso? Não tenho nada específico. Não me lembro assim nenhum. O Ucra estava sempre na tanga, fazia sempre judiarias ao pessoal, enfim. Mas alguma que seja interessante, já para que me lembro, não. Não Mas tem. era muito bem disposto o Ucra e além da qualidade como profissional, da qualidade como jogador e da qualidade como homem, que era top, depois tinha esta particularidade que inclusivamente conseguia aglutinar a equipa e tornar-se mais junta e mais coesa. Qual é que foi o momento mais emocionante que viveu dentro de um balneário, enquanto sendo treinador de futebol? E digo emocionante, digo emotivo, algo que lhe tenha tocado até o dia de hoje, é uma coisa que ainda mexe consigo. O jogo no Arsenal, aquela noite no Arsenal, que nós fazemos golos praticamente no final, é um momento histórico. A defesa do Douglas defende um penalti que nos dá acesso à Taça de Portugal em Chaves, no último segundo. A nossa entrada direta na fase de grupos, quando o Cássio recebe a bola, rapidamente lança a bola para o ponta e ele faz gol no último segundo. Há aqui momentos que são extraordinários. Eu recordo-me perfeitamente, que não me esquecerei. Não posso esquecer nossa passagem de Ilagori através do Marítimo, excepcional. Um jogo épico no Vitória, que estamos a perder 3-0 contra o Sporting de Jorge Jesus, empatámos 3-3. 3-3. E se houvesse mais 2, 3, 4 minutos, a equipa ia ganhar o jogo. Enfim, há aqui dias muito. Grande exibição de Moussa Marega nesse dia, que até é exibida uma tarja na bancada a dizer mete o Marega, e isso acaba por virar uma piada generalizada, porque o mete o Marega resultou, e resultou muito bem nesse jogo. Eliminar o AC Milan no Karaiskakis, onde eu não tinha pontas de lança. Inclusive treinei durante a semana com o Torosides como uma segunda opção como avançado, e ele entra para como uma segunda avançado, fazemos logo golo e já estamos aí neste momento, fizemos o 3-1 e neste momento já estamos à frente da eliminatória, e ele como lateral direito, e eu fecho a equipa e jogo numa linha de 5, ele passou de ponta de lança para o lateral direito, em que aqui há coisas que é do outro mundo. Não foi para a lateral, foi para a central sobre a direita, porque tínhamos o Omar, o lateral direito. Mas coisas extraordinárias que acontecem.
Mas lá está, eu preparei a equipa para aquilo. Eu tinha que Ok. prepará-lo. E o Torosices foi preparada para aquilo. Bem, Inclusive, eu recordo-me de dizer que nós íamos passar, que acreditava que íamos passar, certo. que tínhamos que ganhar por 2, que provavelmente também poderíamos sofrer um gol, que é normal, mas de qualquer forma tínhamos condições para passar e tudo bateu certo. Foi uma noite também, uma noite épica. Uma- E foi nesse momento que toda a gente começou a chamar o El Professor da Casa de Papel. E aquele momento colou e neste momento sou conhecido como professor por causa disso, por causa dessa noite épica e estrategicamente tudo correu em pleno. Às mil maravilhas. Mister, alguma história, já que isto é o Sem Filtros, há alguma história que nunca contou numa entrevista e que hoje sinta que é o momento para contar? Não, não. Eu não sou muito de histórias e, muito sinceramente, a minha memória Está a complicar o meu já, trabalho. já é muito seletiva. Não, eu falo consigo do que quiser. Estou Agora, a de brincar com histórias, você. tenho muitas histórias, mas não. Eu recordo mais da do Kinitz, que é Claro. aquela que eu normalmente. Não, essa é fantástica, do champanhe. Do Champomy, peço desculpa, isso agora. Normalmente que eu falo sobre essa. Há outras que na altura eram muito engraçadas, mas para ser contadas também não tem grande charme, Claro. não tem grande. Não, mas agradeço-me isso então, naturalmente, a brincar consigo. Olha, nós vamos entrar agora num segmento, estamos quase a chegar ao fim, que é um PEP rápido. Basicamente são perguntas que, entre aspas, exigem uma resposta rápida. Digo-lhe desde já, como digo a quase toda a gente a quem propõe este desafio, recordista, Mr. José Peseiro. Acho que foi a pessoa que respondeu mais rápido a todas estas questões. Ok. Vamos lá E ver. Preparado, Mister? Se vamos para a memória, a minha memória é Não, 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 seletiva. não, não. É Ok, quase de decisão, de ok, escolha. Preparado? certo, vamos lá. Então vamos a isto. Melhor jogador que treinou? Balbuena, Valverde, ok. Melhor balneário? Feirense, Melhor estádio? Onde jogou? Ou onde treinou, no caso. o Digo o jogou. Albaid no Qatar. Muito bem. Vitória mais especial? Arsenal, Derrota mais difícil? Braga, Vitória Braga, Ok. Cidade onde mais gostou de viver? Doa. Um jogador que merecia ter chegado mais longe, que o Mister tenha treinado e que acredita que poderia ter sido um bocadinho mais. Isso é difícil, isso é muito difícil. Uma questão. Provavelmente um central que era o Goano, foi buscar lá a França, tem um potencial tremendo e ficou aquém daquilo que ele poderia ter atingido. Achava Muito que bem. ele era jogador para a equipa de top. Muito bem. Seguindo só aqui a resposta que deu há pouco, um Vitória Braga, acredito que seja uma coisa tremenda de se viver, principalmente esse jogo. Sabemos qual é que estamos aqui a falar em questão. Já agora, só para terminar este nosso papo rápido, futebol em 3 palavras. A minha paixão. Ok, fica assim partido. Liga Portugal em 3 palavras. Campeonato muito competitivo. Ok. Terminamos aqui o PEP rápido, tocando nessa questão da derrota mais difícil e aproveitando esse pormenor do Vitória, como é que foi vivido isso, como é que foi sentido esse dia, essa derrota e o que é que isso também mexeu em si para o resto dos anos de carreira? Não, nesse aspecto não. Agora, esse momento é um momento de recordação negativa. Muito bem. Faz parte, é o cruel, os dias cruéis que aconteceram. E eu recordo-me que nós começámos muito bem o jogo e tudo aconteceu naquela noite, infelizmente. E portanto faz parte e a vida continua. Lamento o que tenha acontecido, naquele dia especialmente, por Muito bem. vitorianos. Eu gosto muito de Vitória, muito mesmo, e portanto, olha, infelizmente é o que é. Tudo Muito correu bem. mal. Era o que dizia há pouco. Momentos mais felizes, momentos de maior Cruéis. frustração e cruéis fazem parte por isso do futebol. Mister, para terminar, última questão. Quando a sua carreira terminar,
não desejo que seja tão cedo. Deixa-me fazer Fruto. os 1000, hã? Certo, eu estou a contar aqui com esta Mas profecia eu acho que dos 1000. 1200, 1300, vamos lá. Muito bem. E oxalá que sim. Quando a sua carreira terminar e alguém olhar para o seu percurso, qual é a frase que gostaria que utilizassem para descrever todo o percurso do Pedro Martins? Carisma, Só uma única palavra? treinador de carisma, Treinador. treinador de projetos, Muito bem. e é isso. Eu sou um treinador de projetos, e eu envolvo-me nos clubes e fico apaixonado quando. Aliás, o meu trajeto fala por si. 4 anos no Marítimo e meio, 2 anos no Rio Ave, fruto daquilo que eu disse, tinha a ver com a massa humana que já não dava, já não me permitia que nós crescêssemos mais e levou-me a levar no Vitória, foi o que aconteceu, 4 no Olympiacos, estou aqui 4 anos no Algarafa, mais 2 com um contrato, mas isso vale o que vale. Muito bem. Portanto, sou um homem de projetos e em todos eles eu penso que foi campeão, porque os Muito bem. resultados são bons. Muito bem. E ele só pediu para baixar um bocadinho a câmara, Mister, só para o vermos melhor. Exatamente, exatamente. Mister, gostou? Adorei, foi tudo excelente. Você é intenso, é? Sou? E gostou? E olha, Mister, eu gostei muito. Posso lhe dizer que das entrevistas, já fiz várias aqui no Sem Filtros, esta inclusive, de toda a gente que tive o prazer de entrevistar, eu gostei de todas as entrevistas que fiz, porque, como há pouco dizia, no início da nossa entrevista, eu de facto sou jovem ainda, mas poder beber experiências, conhecimento de jogadores, ex-jogadores, treinadores, ex-treinadores, é de facto fantástico para nós. Não falo só na minha qualidade, mas falo se calhar na qualidade de todos os meus colegas que também tenho o prazer de falar com vocês que estão e que são pessoas do futebol. Foi extremamente agradável, Mister, falar consigo. Obrigado. Ouvir todas as experiências que teve, que passou, por onde passou, coisas mais positivas, mais cruéis, como dizia, porque sinto que isto também é a essência do futebol. Sinto que estas são as coisas, e esse também é o nosso objetivo enquanto podcast, é transmitir esta mensagem. Mister, agradeço-lhe imenso Muito obrigado a sua pelo presença. convite. Desejo Se quer deixar muito sucesso. Muito Desejo muito sucesso e continua o bom trabalho. Muito obrigado. E abraço aqui o elogio de uma pessoa intensa. Pronto, ok. Só não deu para ser intenso enquanto jogava futebol. Enquanto jogava futebol não era intenso. Não. Pronto, não. Por isso é que vim parar onde vim. Mas está bem. Mister, Está muito obrigado. numa boa casa. Muito obrigado. Sim, senhora. Sim, não digo, não falo da casa nem da profissão. Digo, não dei para jogador. Pronto, não deu para mais. Eu percebi. Mister, muito obrigado. Desejo-lhe tudo bom e um grande abraço. Obrigado. Força, Mister. Um grande abraço. Rumo aos 1000. Obrigado. Um abraço. E assim foi. Pedro Martins, atualmente treinador do Algarafa, com uma vasta experiência enquanto treinador aqui no panorama nacional, também no panorama internacional. De facto, muita experiência de alguém que viveu as duas versões deste futebol, enquanto jogador, enquanto treinador. E já sabe, pode ver este episódio na Liga TV ou então ouvir no Spotify ou no iTunes. Deste lado é tudo. Esperamos por si para mais um episódio ou mais episódios do nosso Sem Filtros. Até lá.